Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A comissão externa que foi criada para investigar o aumento da criminalidade na região norte aprovou o relatório final apresentado pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Meus cumprimentos, Carla, do programa Argumento, a todos os telespectadores. Estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas a respeito do nosso trabalho, do nosso relatório. Pois é, queria que o senhor explicasse para a gente que soluções foram apontadas aí para combater os crimes que são praticados lá nessa região. Bom, eu sou médico, você sabe, e sempre eu levo as ações que a gente desenvolve aqui no parlamento fazendo uma analogia com a medicina. Quando chega uma situação de um paciente na sua frente, você tem que fazer o diagnóstico primeiro, para depois aplicar o tratamento certo. E qual foi o diagnóstico que a gente fez dessa região em que ocorreram os dois assassinatos, do indigenista e do jornalista? Uma falta do aparato de segurança pública. Esse é o principal problema que tem. Eu ouso dizer até que, infelizmente, é uma região que a gente, no dito popular, fala terra sem lei. As pessoas que vieram depor, todas com medo, intimidadas, com receio de falar alguma coisa. E o que a gente sugeriu como ponto principal nessa premissa foi a atuação das Forças Armadas na região. Que o presidente pudesse designar as Forças Armadas para que fizesse o aparato de segurança na região. Em fazendo isso, eu vou te afirmar o seguinte: mais da metade dos problemas vão se encerrar. Em relação à FUNAI, né? Houve aí um pedido de afastamento do presidente, de que eles pudessem ter o porte de armas. O que ficou definido em relação à FUNAI? Bom, a gente ouviu também muitas reclamações da FUNAI. E já tinha sido aprovado anteriormente na comissão a recomendação por parte da comissão, em função das oitivas que a gente recebeu, do afastamento do presidente da FUNAI. Mesmo sabendo que essa é uma prerrogativa do Executivo e cabe a ele escolher e nomear quem ele bem entender. Mas a recomendação foi feita, até porque consta no relatório, inclusive, tinha sido aprovado há 2 sessões anteriores ao desfecho do trabalho da comissão. Uma outra situação que a gente inseriu no relatório foi, atendendo uma solicitação dos próprios servidores da FUNAI, principalmente aqueles que estão na linha de frente da fiscalização, como ocorre com o IBAMA, de dotá-los de ter condições de treinamento e uso de arma de fogo. Porque eles falam, a gente, quando vai fiscalizar alguma coisa, o cara que faz a fiscalização da FUNAI, a gente chega diante de uma situação em que o outro lado está armado. E a gente fica numa vulnerabilidade muito grande. E eu ponderei e achei isso realmente correto. Na oitiva, quando a comissão foi até o Vale do Javari, a região da Atalaia do Norte, aliás, tinha um servidor da FUNAI que falou assim, uma vez a gente estava numa canoa fazendo a fiscalização, passou um barco cheio de colombianos armados até os dentes. E você com um caderno e um papel na mão, o que você faz numa situação dessa? Ele falou, você abaixa a cabeça e segue em frente, você tem medo de morrer. Então é importante que eles tenham esse porte de arma. É importante ter o treinamento primeiro para poder saber manejar uma arma de fogo e fazer com que essa notícia corra por lá. Porque a partir do momento que o outro lado sabe que o fiscal da FUNAI vai estar armado e sabe usar a arma de fogo, ele vai pensar 2 vezes de buscar um enfrentamento. Então essa foi também uma outra recomendação. Teve uma outra recomendação também, que foi uma alteração na Lei 9.605, de 98, para aumentar a pena em casos de infrações em terras indígenas. O que a gente quis com isso? Qual o objetivo? Fazer valer a máxima de que a terra indígena tem que ser respeitada, tem que ser preservada. É deles, deixa eles fazerem o uso da terra para sua sobrevivência. Qualquer crime que possa vir a ser cometido lá
extração ilegal, madeira, pesca ilegal, caça ilegal, garimpo, a pena tem que ser aumentada. Senador, o senhor também é o presidente do Parlamento Amazônico, né? Essa é uma questão que envolve aí vários países. Como é que está a relação do senhor, o nível de contato do senhor em relação a esse trabalho de investigação? O que o senhor vai levar para eles? Cara, muito boa a sua pergunta, porque todos queriam estar cientes, a par, mergulhar para dentro dessa situação, porque o que ocorreu em terras brasileiras, dentro da Amazônia, os outros 7 países que compõem, junto com o Brasil, que é o 8º, o Palamás, também têm os mesmos problemas. Então, não é uma questão exclusiva nossa. Eles queriam, como vão ter direito assegurado a conhecer o relatório integralmente, vão poder opinar sobre isso e vão usufruir das recomendações que a gente fez para poder replicar nos países deles, desde que se adeque à legislação deles. Esse foi inclusive um pedido dos próprios indígenas da região, de que o Parlamento brasileiro fizesse contato com os órgãos internacionais, com os outros países, com o Itamaraty dos outros países, para que eles também tomassem posição nas fronteiras dos seus países, porque muito desses crimes vêm de fora, né, senador? É verdade. E outra coisa interessante nessa situação é você observar que não adianta se resolver só o problema do lado brasileiro. Tem outros países que fazem fronteira conosco naquela região que apresentam os mesmos problemas e é a mesma coisa, por exemplo, da pessoa de uma casa que cuida para não ter água parada, para não vir a dengue. Se a vizinha não cuidar, vai adiantar? Não vai adiantar. Então, tem que ter um trabalho em conjunto entre o Brasil e os países que fazem a divisa no território amazônico para evitar que esses problemas venham de lá para cá. Senador, qual é o crime que é mais comum lá? Porque lá tem o garimpo ilegal, madeira, caça ilegal e tem também a pesca, né? O que mais... E narcotráfico, claro. O que mais acontece lá, que é mais perigoso? O que me chamou a atenção, Carla, diante dessa situação, foi a presença organizada e cada vez mais crescente dos narcotraficantes, com organizações criminosas fortes que não estão para brincar, estão lá para promover a ilegalidade, o crime de caça ilegal, pesca ilegal, extração de madeira ilegal, garimpo, sem respeitar nada do meio ambiente. O que precisar fazer, faz, o que precisar aliciar, alicia, e é um canal aberto para trânsito e tráfico de drogas. Infelizmente, é uma realidade que foi constatada e, não tendo o aparato de segurança pública nacional brasileira com forças armadas, essa crescente só tende a aumentar, infelizmente. Senador, senhor, como que foi a recepção do seu relatório em relação às entidades que estão acompanhando o trabalho, né, os indígenas da região do Vale do Javari? Eu entendo que pela reação ao final da sessão que vieram me cumprimentar, foi positiva. Até porque a gente atendeu às solicitações que eles pediram, mas eu digo para você, Carla, e a todo telespectador, a gente olha e observa no olhar deles, há uma carência muito grande de acolhimento dessas pessoas. Na verdade, eles estão largados à própria sorte, estão só. E quando você estende a mão, é impressionante a emoção que eles sentem de ter um apoio, de ter um resguardo, de ter um acolhimento por parte de uma autoridade. E o nosso relatório frisou muito isso e fez com que as autoridades competentes que vão recebê-lo irão perceber a necessidade de uma presença maior naquela região. O senhor falou exatamente o que eu ia perguntar agora. Quem vai receber esse relatório? Na prática, o que acontece a partir de agora? Bom, o relatório com certeza vai ser aproveitado, porque ele foi estudado, ele teve o retrato da visita em loco
nós vamos encaminhar ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, à Procuradoria da República, vamos encaminhar também ao Tribunal de Contas da União, aos órgãos de controle como um todo, porque a gente precisa ter a união de todos para poder preservar a Amazônia e fazer com que essa narrativa chegue também, não só no nosso meio, mas na comunidade internacional, que nos cobra muito em relação a essa questão. A comissão era temporária, né? Então ela esgota agora o seu trabalho, mas esse acompanhamento continua sendo feito pela Comissão de Direitos Humanos, senador? Perfeito. A comissão ela tem um período de tempo para o seu funcionamento, que já se esgotou na última sessão, e foi dado prosseguimento nas consequências das investigações que ainda correm por parte da Polícia Federal, para que a Comissão de Direitos Humanos, comissão esta permanente, presidida aqui no Senado pelo senador Humberto Costa, possa dar sequência aos desdobramentos que haverão de vir. Tá certo, senador. Agradeço muito a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Carla. Sempre um prazer estar ao seu lado, levando os esclarecimentos ao telespectador do programa Argumento. Obrigada, senador. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Argumento.